Amém? A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus, estamos na casa do Pai. Meus irmãos, vamos louvar a Deus. O hino de número 8 da nossa harpa.
graças a Deus. Meus irmãos, queremos deixar os nossos avisos. Amanhã trabalho com Kids ali na nossa sede. Qual é o horário que vai sair daqui? 15:45. Vai sair daqui a nossa caravana de crianças ali para a sede. E domingo, irmãos, pela manhã, a nossa escola bíblica a partir das 9h, também ensaio com a orquestra, né? E à noite um grande culto. Culto com a mocidade, os jovens, culto com os jovens, domingo, terceiro domingo do mês. Mas trabalho continua normalmente. Nós vamos louvar a Deus com 400 da nossa harpa cristã. Eu e irmã Eduardo estará orando a Deus para Jesus abençoar os nossos irmãos que contribuem com a obra de Deus. Pai, uma noite para Pai querido, agradecendo a Deus por mais oportunidade. Pai querido, muito obrigado, Pai querido, pelo nome de hoje. Muito obrigado, Pai, por tudo que tem feito nessa vida, Pai, da vitória, da graça e entendimento, Pai, nesta noite, Pai querido, que o teu céu da terra, que vai contribuir, Pai, fazer toda a oferta, Pai, derrama, Pai, toda a bênção e a vida. 400 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos um pedido de oração. Irmão José Carlos pede oração para Deus salvar sua família. Possa salvar sua família. Irmãos, para a nossa alegria, está conosco irmão Adriano, esposa Daniela e filhos. Serve a Deus como diácono. Está ali nosso irmão Adriano. Muito bem, os irmãos querem saudar o primeiro? Amém. Deus abençoe meus irmãos, eles estão na vossa casa. Meus irmãos, nós vamos pôr-nos de pé, vamos orar a Deus, depois nós vamos ouvir uma saudação pelo irmão Adriano, que está cooperando conosco, tá bom, Adriano? Amém. Vamos, Luiz Carlos, faça essa oração, apresente todos os pedidos ao Senhor. Vamos orar com os irmãos
Mael está de viagem. Irmão João de Deus, não sei se Deus está bem. E orar para os demais irmãos companheiros. Deus sabe todas as coisas. Paz do Senhor, irmãos. Vamos orar. Senhor, amado Deus, louvamos, Senhor, por estar aqui mais uma vez na tua casa. Ó Deus, para aprendermos a tua palavra, Senhor. Dou graças, Senhor, pela vida de cada um dos seus filhos que adentraram esta casa nesta noite. Ó Deus, aqueles que não puderam estar, Senhor, tu sabes, contigo, aqueles que estão enfermos, tira as tuas mãos, repreendendo, Senhor, as enfermidades. Senhor, abençoa, Senhor, a família do irmão Zé Carlos. Entra com providência, Senhor, de libertação, de salvação. Ó Deus, estende as tuas mãos, tu sabes o desejo do coração do teu servo, Senhor. Pai querido, a tua igreja, nesse instante, ora e clama, Senhor. Meu Deus, vem estar conosco nesta noite, usando teu filho, Senhor, que irá ministrar a tua palavra, que irá trazer os ensinamentos, Senhor, nesta noite. Ó Deus, prepara o nosso coração, Senhor, para que possamos recebê-los a tua palavra, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos para todos sempre. Glória a Deus. Vamos ouvir o irmão Adriano trazendo a sua salvação. Eu salvo a todos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo também. Amém. Graças a Deus por estar na casa do Senhor mais uma vez. A casa do Senhor é um lugar onde eu e você está. Não há lugar melhor a não ser a casa do Senhor. Como é só uma saudação, eu quero deixar minha saudação aqui ao pastor Jamiliel, minha esposa, nossos filhos. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor. E a gente viu um convite de um pastor que está colocando uma igreja no nosso bairro lá. Eu até esqueci o nome dele, vai lá no nome do pastor lá, tem uma bênção. E a gente veio. Eu quero só deixar minha saudação, como é uma saudação, é rápido. Então, servir de Deus é assim, é uma saudação. Amém? Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe o irmão Adriano, que sabe no culto público, para nos trazer aqui a mensagem da palavra de Deus. Hoje é um culto assim mais de ensino, na sexta-feira. E Deus abençoe o nosso querido companheiro. Meus irmãos, nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Quero meditar um pouco sobre a vida do santo. Irmãos, nós vamos ler no livro 2 Samuel, o capítulo de número 21. Glória a Deus. Do versículo 15 ao versículo 17. Diz-nos a palavra. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Desceu Davi com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Isbenote, que era dos filhos dos gigantes, peso cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, que cingia uma espada nova, esse tentou ferir Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Meus irmãos, temos um texto, Davi foi para uma guerra,
E lutaram, e eles estavam cansados, muito cansados. E o inimigo aproveitou que ele estava cansado. Um forte gigante veio para matá-lo. Mas Deus sempre prepara alguém para se defender. Aí um guerreiro chamado Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Sabe, irmãos, muito cuidado com o inimigo. Ele sempre procura nos atacar quando a gente está cansado, quando as suas forças estão se esvaindo. Ele chega. Então, muito cuidado com o inimigo. Aí os homens aconselharam Davi, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apague a lâmpada de Israel. Quando se fala em lâmpada, está falando de luz. Luz. Lâmpada acesa. Os irmãos sabem, se apagar essas lâmpadas aqui, esse ambiente vai ficar escuro. Portanto, não é só ser lâmpada, mas estará acesa. É estar acesa. Porque se não estiver acesa, se não acender, estiver queimada também, tem que ter energia. Se não tiver a energia também para gerar, também é o que nós vamos ver nesta noite. Sabe, irmãos, Davi era uma lâmpada em Israel. E os irmãos sabem, irmãos, lá no capítulo 89 de Salmo, no verso 20, irmão Luiz Carlos, lê esse versículo para mim. Achei a Davi. Achei a Davi. Meu servo. Meu servo. Com o meu santo óleo o ungi. Com meu santo óleo o ungi. Então, irmãos, naquele tempo não tinha luz elétrica como tem hoje. Era a luz de lampião, lamparina, né? E essas lâmpadas tinham que ser alimentadas com azeite. Azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Então, enquanto Israel estava sendo escravo dos filisteus, Deus estava preparando uma lâmpada. Não lembra do filisteu que gritava lá, né? Dai-me um homem para lutar comigo. Se eu vencer, vocês se tornam meus servos. Não é? Mas se ele me vencer, nós tornaremos seus servos. Dá um homem aí. E não é que Deus achou um homem? Deus achou. A Bíblia diz: achei Davi. Porque na continuação do versículo aí, irmão, no Salmo 89, lê a continuação para você ler. É. 20 em diante, você leu 20, né? É. Com ele a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. Meu braço o fortalecerá. Continua. O inimigo não o importunará. O inimigo não Nem importunará. o filho da perversidade o afligirá. Nem o filho da perversidade o afligirá. Porque eu ungi ele. Não é? Esse filho da perversidade
era o terrível inimigo de Israel. E ele não conseguiu afligir Davi. Mas, meus irmãos, nós encontramos no Antigo Testamento, nós vamos ver alguma coisa, porque se não houver óleo na lamparina, na lâmpada, aqui fala lâmpada, mas era uma castiçal, né? Tinha que ser alimentado com azeite, com óleo. Quem já morou no interior, os mais antigos, lembra da lamparina? A gente ponhava óleo, querosene, né? Era um pavio, um pano de algodão, né? Às vezes fazia de flanela, ou às vezes fazia de algodão, né? E enchia aquela lamparina de querosene ou de azeite, óleo, né? E para alimentar a chama. Então, nós vamos ver lá no Êxodo capítulo 27, quando Deus ordenou, capítulo 27, versículo 20. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Aleluia! Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te traga azeite puro. Não era azeite, qualquer azeite, não. Era azeite puro. Para o quê? Azeite puro de oliveira. Oliveira. Para o candeeiro. Para fazer arder as lâmpadas continuamente. Assim como no altar não podia faltar fogo, as lâmpadas também não podiam ser apagadas. Elas tinham que arder continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos porão em ordem, desde a tarde até pela manhã. Perante o Senhor, o estatuto perpétuo será este, pelas suas gerações, aos filhos de Israel. Então era uma ordenança de Deus. E o azeite tinha que ser puro, para produzir uma chama que iluminasse o tabernáculo. Levando para o lado espiritual, que esse aqui é espiritual, nós somos também um tabernáculo. Nós somos um tabernáculo. E essa lâmpada tem que estar acesa dentro deste tabernáculo, irmãos. E para mantê-la acesa, tem que ter a ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, o azeite puro. Lá em Levítico, o negócio é tão sério, né? Ele repete também lá em Levítico, capítulo 24, versículo 2. Ele repete. Ordena aos filhos de Israel que tragam azeite de oliveira, puro, batido, para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Para acender as lâmpadas continuamente. Não podia faltar luz no tabernáculo. O tabernáculo não podia estar escuro. Quando fala de escuridão, fala de trevas. Trevas na Bíblia simbolizam o pecado. Então, tinha que ter iluminação para iluminar o tabernáculo.
Sabe, irmãos, eu acho muito importante, irmãos, Davi foi ungido com óleo, né? Foi ungido com óleo. Mas eu penso Davi lá tocando a harpazinha dele, quando Deus inspira ele, né? Para escrever o Salmo 23. E ele diz: unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. O que é transbordar, irmãos? Esse copo aqui já está cheio, né? Mas se colocar mais um pouquinho, transborda. Eu vou ter que um pouquinho, vai transbordar. O meu cálice transborda. O seu filho Salomão, ungido pelo Espírito Santo, também escreveu, dizendo no Eclesiastes capítulo 9, versículo 8: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Os não sabem Davi trabalhar com ovelha. Dizem, né? Os exegetas bíblicos, conhecedores da palavra, que havia muita mosca, sabe? Lá no deserto, lá onde ele estava cuidando das ovelhas, lá no pasto. E o que eles faziam? Ele ungia a cabecinha das ovelhas com azeite para espantar as moscas. Era como se fosse um repelente. Então ungia a cabecinha delas, né? E era como repelente para as moscas não acertar a cabecinha, né, das ovelhinhas. Olha, irmãos, jogando para o lado espiritual. Por isso que o salmista unge a minha cabeça. Porque dos 5 sentidos do corpo humano, 4 está na cabeça. É por isso que é bom que a sua cabecinha seja ungida, que os seus olhinhos estejam ungidos, que as suas mãozinhas estejam ungidas, que os seus ouvidos estejam afinados para ouvir a palavra de Deus, que a sua língua, o seu paladar estejam com saúde para comer, alimentar, que o seu olfato estejam funcionando bem para sentir o aroma do perfume de Cristo. Está tudo na cabeça, mas só o taco que está fora da cabeça, mas é dominado pelo cérebro, tá? E seu cérebro, quando diz assim, deu morte cerebral, acabou, mais nada funciona, viu? Então tudo está aqui, tudo está aqui. Então, meus irmãos, o giro, sabe, irmãos, nós vamos falar sobre a luz, não é? Sobre a luz. Capítulo, vamos no Novo Testamento, João capítulo 1, versículo 6. Eu gosto tanto desse versículo. Vou falar um pouquinho desse personagem. No versículo 6. Versículo 6. É. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Aleluia. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Cujo
nome era João. Agora nós vamos no capítulo 5, versículo 35. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Aleluia! Ele era a candeia, ele era a lamparina que ardia e alumiava. E vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Por que essa candeia ardia? Porque essa candeia era cheia do azeite. João foi cheio do Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe. Ardia e alumiava. Que coisa linda, não? Ardia e alumiava quem estava em volta dele. Ele aspargia luz. Sabe, irmãos? Jesus deu testemunho dele. Coisa mais linda é quando Deus dá testemunho de nós. Jesus disse: João, o próprio João, evangelista escrevendo, João Batista, ele não fez nenhum milagre, mas tudo quanto ele disse acerca de Cristo era verdade. Hoje, irmãos, eu não sei mais. É tanto milagreiro por aí batendo trombeta, não é? Qualquer coisinha que faz tem que trocar. João não era assim. Um dia Jesus deu testemunho dele. E fosse ver no deserto uma cana agitada pelo vento. Essa cana agitada pelo vento fala de pessoas de dupla personalidade. Vai para lá, vai para cá. Que muda o sabor das circunstâncias. Tem pessoas, irmãos, que ele muda até o sermão ao sabor da circunstância. Quando ele vem numa igreja que é conservadora, ele prega aquela mensagem conservadora. É assim que Deus quer. Aí quando ele vai numa igreja onde a porta é larga, ele prega aquela mensagem: Deus só quer o coração. Continue assim mesmo. É cana agitada pelo vento que muda. Que fosse ver no deserto um homem ricamente vestido, em trajes reais. Os que se traiam estão lá no palácio dos reis. Está lá no palácio. Ele estava lá no deserto. Ele não procurava as multidões, a multidão que procurava ele. A multidão se afluía até ele por causa da sua palavra. Que fosse ver no deserto
Aí continua. Foste ver quem? Um profeta? E eu vos digo, mais do que profeta. Porque dos nascidos de mulher, não tem nenhum igual a ele. Ele era uma luz, uma candeia que ardia, que brilhava, que iluminava quem estava em volta dele. Eu já contei para os irmãos que eu testemunho de uma irmã minha. Ela veio para Cuiabá, ela estava muito ruim, o coração dela estava. Ela veio para Cuiabá e era semana carnaval. Quando ela chegou lá no hospital, os médicos tinham tudo passado. E ela estava numa situação difícil. Ela saiu lá de dentro do hospital, encostou num poste em frente. Mas olha, pensa, o que vão fazer da vida? E de repente surge um rapazinho de longe, sofejando, suviando o hino, né? Fixou os olhos dela e veio vir na direção dela. Ela ficou até com medo. Meu Deus, o que o senhor está vendo em mim? Veio. Chegou perto, mais ou menos 2 metros. Perguntou para ela: é cristã? Ela disse: por misericórdia. E ele disse: paz do Senhor. Quando ele disse paz do Senhor, ela sentiu um choque do pé à cabeça. Ela sentiu, meu Deus, parou as dores, ela sentiu aquele alívio. A gente tem o costume de perguntar, né, de que igreja você é? Perguntando: qual é a igreja que você congrega? Ele disse: eu sou uma luz que brilha. E foi embora. E ela voltou curada para casa. Uma salvação de uma pessoa cheia de luz. Ele só falou: eu sou uma luz que brilha. Agora, se é mãe, até hoje ela nunca mais veio. Quem brilha não precisa fazer propaganda desse bicho. Não precisa dar entrevista, não é? Que tem gente que gosta de entrevista, não é? Se entrevistar. Senta aí, conta aí. Lá na casa dele, quando abre a geladeira, já começa a entrevista. Ela diz assim, pensa que é para dar entrevista. É uma coisa terrível. Meus irmãos, então João era uma luz, uma candeia que ardia, que estava aceso continuamente. Qualquer momento, naquele instante que procurasse João estava brilhando. João estava aspergindo luz às pessoas que estavam em volta. Mas, meus irmãos, tem uma outra pessoa, irmãos. Atos capítulo 13, versículo 47. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Aleluia. Paulo era como uma luz. Deus colocou ele como uma luz. Eu te pus como luz. Sabe, irmãos, por que não, a igreja não está crescendo tanto como crescia?
é que está faltando luz. Pessoas realmente iluminadas pelo Espírito Santo para fazer a diferença. É isso que está faltando. Então Paulo, irmãos, Paulo indo para Damasco, né? Caminhando para Damasco como um opressor, como um malfeitor, um fariseu daqueles tremendos, querendo vingança, querendo destruição, indo para Damasco. Mas ele teve um encontro com Jesus no caminho. Ele encontrou uma grande esplendor de luz do céu. Como é que a luz era? Como é que a luz era? E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz, do céu. Do céu. E como é que era a luz? E caindo em terra, Uma luz envolveu ele. Essa luz que era mais reluzente que a luz do sol. Era mais do que a luz do sol. Depois ele vai contar. Depois ele vai contar que a luz era mais do que a luz do sol. Depois vai falar. Então, irmãos, era uma luz. Você consegue olhar para o sol quando o sol está bem? Se você olhar para o sol, você fica cego, ele queima as suas retinas. E essa luz que apareceu para fora era mais do que a luz do sol. E ele caiu cego por terra. Olha, mas passado um tempo depois, ele volta de Damasco totalmente diferente. Depois de 3 dias e 3 noites, orando e jejuando e clamando, Deus ordena que um obreiro fosse lá. A Bíblia nem diz o título, né, daquele rapaz, não. Porque hoje é uma guerra por causa de título, não. Era Ananias, um crente, um cooperador lá, sei lá. Disse, vai até a rua chamada direita e procura um homem chamado Saulo, que está lá na casa de Judas. Eis que ele está orando. E já tendo visões, já tendo visões. E Ananias ficou preocupado. Senhor, olha aquele homem, misericórdia, viu? Aquele homem, ele veio aqui para matar a gente, para perseguir, levar preso aqueles que creem no seu nome. Aí Jesus vai, ele é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto deves padecer pelo meu nome. E depois Deus o colocou como luz para evangelizar Jesus até os confins da terra. Porque a hora que Jesus era Jerusalém, Judeia, Samaria e até confins da terra. E ele foi até os confins da terra, como luz, levando a palavra. Meus irmãos, Lucas 12, 35. Achou? 22, né? Pode ler.
que indo eu, já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente, me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E respondi: quem é, Senhor? Né? Aqui, versículo 9: e os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Viu a luz, mas não viu a voz. A luz era uma luz que cegava, era a luz para a luz do sol. Meus irmãos, mas nós vamos em Lucas 12:35. Estejam cingidos os vossos lombos e apagadas as suas candeias. 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E acesas as vossas candeias. Lamparina acesa, irmãos. Lamparina acesa. Então, cuidado, irmãos, não deixe de abastecer a sua lamparina. Não deixe de abastecer a sua lamparina. Sejam cingidos os vossos lombos. Os nossos lombos devem estar cingidos com a verdade. Cingidos com a verdade. Glória a Deus. E acesas as vossas candeias. Mas se não tiver azeite, fica difícil. A candeia não vai ficar acesa. Sabe, irmãos? Que Deus nos ajude. Mateus capítulo 5, o verso 15 e o verso 16. Nem se acende a candeia que se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Aleluia! Olha que coisa linda, não? Olha que coisa maravilhosa. Não se acende a candeia. No verso 14 diz: vós sois a luz do mundo, né? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Aí ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Quanto mais você brilhar, mais o nome do Senhor será glorificado. Quanto mais você brilhar, mais o nome de Jesus será exaltado. E não tem como, irmão, brilhar e praticar boas obras. Não tem como brilhar e não praticar as boas obras. O mundo tem que ver as nossas boas obras. Não é que as obras salvam. Nós não somos salvos por causa das obras. Mas as obras devem acompanhar a salvação. Você não faz as boas obras para ser salvo, mas por ser salvo, deve fazer as boas obras diante dos homens, brilhar. Meus irmãos,
Nós vamos ver, irmãos, ainda Mateus 6, 22 e 23. Isso aqui é forte, hein? A candeia do corpo são os olhos. São os olhos. Sorte que, se os teus olhos forem bons, Todo o teu corpo terá luz. terá luz. E o outro versículo. Se, porém, os seus olhos forem maus, Forem maus, teu corpo será tenebroso. tenebroso. Portanto, a luz que em ti há são trevas. E quão grande serás das trevas. Meu Deus. Se os seus olhos forem bons, todo o vosso corpo será luminoso. Luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. E quão grande serão tais trevas. Isto é muito sério. Meus irmãos, para finalizar as nossas horas, está terminando. Os irmãos se lembram daquelas virgens? Mateus 25, versículo 3. Vamos lá, Mateus 25. 3. É. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Eles não levaram. Elas não levaram azeite consigo. E aconteceu o quê? O que aconteceu com elas? Essas que não levaram azeite. Irmãos, Carlos. Aconteceu? O que aconteceu? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai e encontra. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. Por quê? Porque as nossas lâmpadas se apagam. Por que as lâmpadas apagaram? Faltou azeite. Faltou o petróleo. Interessante que as prudentes, para nós, isso não vai Não. dar, que falta para nós. Não. E aos que vendem e comprai para vós, não podemos te servir. Irmãos, a unção é sua, é intransferível, que Deus deu para você, é seu. Esse negócio, pega do meu irmão, passa fogo, não passa não, meu irmão. Passa nada não. Esses movimentos tem por aí, não é? Abraça ele aí, chacoalha ele aí, vê se ele está vivo ainda, E chacoalha, que agora está mais frio do que o... Não tem fogo, não tem lamparina seca. O que tem de lamparina seca? Não tem azeite. E se não tem azeite, não tem fogo. E sabe, irmão? Porque a láctea de azeite tem que ser puro. Porque se põe um pouquinho de água para aumentar, aí é cada pipoco, meu irmão. Já viu? O azeite puro e o composto. Tem um composto misturado. Aí cria um borrão. E o borrão começa a fumegar só, né? E dá pipoco. Até hoje, para a gente comprar o puro é super caro. É caro. O misturado é mais barato. É o genérico. O composto. Então, irmãos, tinha que ser puro para produzir o fogo verdadeiro. A chama verdadeira. Tem muito combustão por aí, não é? Tem muito azeite falsificado por aí, irmãos. E produz, em vez de produzir fogo do Espírito Santo mesmo, produzir salvação, restauração, libertação, produz meninice, molecagem. É assim porque o azeite falsificado. E o borrão, já viu? O borrão, eles explodem, lá não, eles criaram e começaram a pipocar. Olha, irmão. Esses borrões chamam os bajuladores, né?
calculador. Suja quem está em volta. Além de não dar na luz perfeita, só dá fumaça e pipoco. Só fumaça e pipoco. Aí, produz aquele fumaceiro, mas o irmão vai foi poder, irmãos. Mas você viu alguma coisa? Não, é só fumaça. Só fumaça. Eu me lembro, irmão, lá entendeu? Quando acabava a querosene, o pavio queimava e começava a fumaçar. Só dava fumaça e borrão e pipoco. Daqui a pouco apagava. Está acontecendo isso. Meu Deus, irmão, recebe aquele poder, aquela quebra tudo. No outro dia se encontra. Olha aqui. Fogo estranho. Cuidado, irmãos. Um azeite estranho. Incenso estranho. Produz fogo estranho. Lembra dos filhos de Arão? Levaram fogo estranho para o altar. E Deus matou eles por causa do fogo estranho. Tem muita coisa estranha por aí, irmãos. Muita desordem por aí. Pastor, o culto teve 11 horas. Porque não tinha jeito de parar, não, irmãos. Irmãos, nós servimos um Deus de ordem. Por isso lá a de colocar em ordem as lâmpadas. Em ordem. Tudo que passa da ordem é desordem. É desordem. Está tendo muita desordem por aí. Onde o irmão contou, irmão, mas irmão, mas foi um poder. O culto terminou 11h30 da noite, os crentes estão tudo gritando pela rua. Eu falei, foi tremendo uma desordem. Porque o Espírito Santo não faz isso não. Assustando os moradores. Ah, não, o que é isso? Velho? O que é isso? O que é isso? Um dia lá em São Paulo, irmãos, a irmã estava com uma criança no colo. O Fernando está com aquela criança ali, né? De repente ela sentiu um fogo estranho, né? Ela só fica acreditando, já jogou a criança lá no chão e saiu correndo. Não correu. Passou por cima do puto, assim, virou, subiu a escada, desceu correndo, depois sentou, mas por que isso? Eu falei, oh meu Deus, sem misericórdia. Naquela hora eu falei, olha irmão, se o Espírito Santo mandar você arrancar essas plantas aqui e comer toda a folha, pode fazer. Porque o Espírito Santo ele tem ordem. Tudo é com ordem, irmãos. Receba o fogo de Deus, o fogo que vem lá de cima, irmãos. Antigamente cantavam um corinho. Fogo lá do céu não faz mal para ninguém. Faz mal para ninguém. Não faz mal para ninguém. Não quebra a cadeira, não quebra a pão, não faz isso. Cuidado com muito fogo que tem por aí, irmãos. Sabe? Aquele fogo estranho. Aquelas profecias que olha, e só Deus para ter misericórdia. Cuidado. Diz que o certo elemento, uma igreja, pastor contou lá, o camarada pregou, mas foi um Pentecoste, foi um barulhão. Foi tanto fogo, tanta aviãozinho. E no final, ele desceu do público, viu uma irmãzona bonita no corredor assim, uma formosa. E disse, eis
minha serva. Deus tem colocado diante de ti o varão que tu procuras. E a irmã disse: irmão, eu já sou casada. E disse: eis que eu não sabia. Cuidado. Deus não sabia que era casado. E Deus tem misericórdia de nós, irmãos. Ele nos pode cuidar com fogo que é produzido com um azeite, viu? Que é produzido com movimentos. E Deus nos oriente cada dia. E nós como crentes, diz assim: olha, nós devemos examinar os espíritos se são de Deus ou se não são de Deus. Até a profecia você tem por obrigação de julgar. É a igreja que julga a profecia. É por isso que a profecia tem que ser na nossa linguagem, tá? E pública. Cuidado com essas profecias no canto da orelha, viu? Cuidado. Muito cuidado. Porque a profecia é pública, no nosso idioma. Deus não vai falar aqui para nós em japonês, porque ninguém vai entender nada. Ele vai falar em português, a nosso idioma. E a igreja vai julgar não a pessoa, mas a profecia, se é de Deus ou se não é de Deus. Quais os 3 objetivos da profecia? Exortar, consolar e edificar. Se não preencher esses requisitos aí, deixa para lá. Então a igreja tem que entender isto. Amém? Vamos, irmãos, de pé, orarmos a Deus. Sexta-feira que vem tem mais. A gente continua. Amém? Amado Deus, querido Pai que está nos céus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te damos graças, Senhor, por este momento maravilhoso que nos concedeu estarmos aqui na sua casa. Pai Santo e Eterno, que possamos aplicar cada dia esta palavra em nosso coração, Senhor, e vivermos esta palavra. Abençoa cada um dos teus filhos que estiveram, espere cada um agora na sua paz, Senhor. Leve cada um para os seus lares com segurança e dê a cada um de nós uma noite aprazível, uma noite maravilhosa. E se voltares esta noite, Senhor, possamos cantar o hino da vitória e encontrar contigo e estar contigo para toda a eternidade. É o nosso pedido, Pai, e a nossa oração agradecido por tudo, em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. O povo de Deus diz: amém. Deus abençoe o irmão Adriano, a sua esposa.